Um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso eu tenho observado, como o Mateus falou, feito, praticado, em outras palavras, digo comigo, desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Digo comigo, uma coisa ainda te falta. Digo comigo assim: vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Caramba, nós temos que pregar o evangelho. Nós temos, para esse jovem rico foi muito diferente. Ele só tinha o que para ter um tesouro no céu? Repartir aos pobres, vender. Mas o que ele... Olha aqui, ó, versículo onde que eu parei, meu Deus. 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ele ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ó, diga comigo assim: ó Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida. Eu, no meu entendimento, irmão, eu acho que ele quis chegar... Pastor Danilo, depois você me corrige se eu estiver falando alguma besteira. Eu acho que ele chegou, digamos, o Mateus aqui representa Jesus. Pô, eu sou um cara bom, né? Eu sei o que eu tenho feito desde a minha juventude, eu vou chegar. Eu acho que na cabeça dele, para ver se ele seria salvo pelo que ele tinha cumprido. Honrar pai, ele não adulterava, ele não matava, ele não roubava. Ele era um cara, mas Jesus conhece o nosso coração. Ele disse assim: e ainda que para ser salvo você tirasse 9,9, você ia ser reprovado. Por isso que Jesus, ele veio e se fez maldito por nós, morreu pelo nosso lugar, e ele disse o quê? Que a nossa justiça, a nossa força, não passa de quê? De um trapo de imundícia. O que essa palavra tem a ver com a oferta? Tem tudo a ver, irmão, porque a Bíblia fala: onde está o nosso coração, está o quê? O nosso tesouro. Diga amém. Olha o que aconteceu em Atos, depois, Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim comigo: da multidão dos que creram, digo comigo, era um coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua e nenhuma das coisas que possuía. Digo comigo, tudo porém era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, do nosso Senhor. E todos eles, digo comigo, e todos eles, da videira em Santarém, havia abundante graça, pois nenhum necessitado, digo comigo, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terra ou casa, vendendo, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se retribuía qualquer uma à medida que alguém tinha o que? Necessidade. Digo comigo assim: José, a quem os apóstolos deram o nome, sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. Digo comigo, como se ele tivesse um campo, vendendo, trouxe ao preço e depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Então, nós vimos duas figuras interessantes aqui. O primeiro era o jovem rico, e lá na frente, quando o evangelho chegou aos gentios, o poder do que eles estavam crendo. Hoje, a Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que não me viram, só ouviram. Nós nunca vimos o Senhor, mas nós ouvimos e cremos no nosso coração. Digo, eu sou bem-aventurado, porque eu ouço com o ouvido, e eu creio com o coração, e com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Um dos segredos de nós sermos abençoados é crer o que a palavra de Deus nos diz. A bênção, ela não está sobre mim, ela está sobre Cristo. E quando você diz que você é altamente abençoado, o universo ele tem que ir a você. Quantos já teve uma experiência de plantar pimenta? Eu já tive várias experiências. Pimenta malagueta. E tem pimenta malagueta que tu vai tirando o fruto e tu fala: olha, essa aqui está dando bastante fruto. Você se alega com ela, mas tem uma que não quer dar, então amaldiçoa ela, ela amanhece toda murcha. E tem pessoas que até de olhar para a pimenteira ela seca. Por causa da energia, não sei o que é, não sei. Só sei dizer que há poder quando você declara a sua boca. Então, o que você tem declarado ao Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? Repita comigo outra verdade. Mateus 7,7. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Quem busca, encontra. O nosso Pai Celeste nos dará
todas as coisas. Então peça do Senhor. Se você pedir uma cura, Deus vai te curar. Se você pedir uma porta aberta, Deus vai fazer. Há uma unção sobre a vida do pastor Luiz, do pastor Danilo, que está sobre nós. E nós, como os ministros do Senhor, temos essa autoridade, essa oposição de cremos que também nós podemos ser usados. E pastor, essa semana já inicia, né, pastor? O projeto de Aliança de Milagres. Vamos entrar em jejum no dia 20, se eu não estou enganado. Esse mês agora vamos ter um evento muito extraordinário aqui nessa cidade. Vai alcançar famílias, pessoas que não eram nada, Deus vai colocar em posição. Assim como fez comigo e com você. Nós não éramos nada, mas Deus decidiu, no meio desse universo, nos salvar e nos colocar, introduzir no viver da igreja, para nos abençoar. Isso, digo comigo, isso é graça. Isso é favor que vem do Senhor. Agora você vai colocar a mão no seu coração. Você vai fechar os seus olhos. Pode se colocar de pé, para nós. Já estamos muito esticados. Diga assim: Senhor Jesus, ilumina meu coração. Nós não queremos ser igual aquele jovem rico. Senhor Jesus, dá-me um espírito de humildade, de mansidão, longanimidade. Senhor Jesus, queremos ser igual Barnabé, que ele ofertou, que ele era uma alma, um mesmo corpo. Ele era unido ali, Senhor, naquela obra. Todos ofertavam, não havia nenhum necessitado ali. Senhor, nós queremos ter um coração assim, voluntário, de gratidão ao Senhor. Ofertamos porque o Senhor nos ofertou primeiro. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. O Senhor é antes de todas as coisas. Em ti tudo subsiste. O Senhor é o centro de nossa vida, do nosso casamento, da nossa juventude, da nossa velhice até o fim. O Senhor é dono dos nossos negócios, da nossa escola, da nossa faculdade, do nosso trabalho, do nosso emprego. Aonde nós estivermos, a bênção está sobre nós. A mesma bênção de Abraão repousa sobre nós, que diz que nós somos benditos, que nós somos abençoados, que os nossos filhos, nossos netos, nossas gerações serão abençoadas por intermédio de ti. Nós não somos pobres, nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Dá-me, Senhor, condição para que nós viemos ofertar voluntariamente, porque o Senhor ama quem dá com alegria. E aqui cada um vai contribuir segundo aquilo que está proposto no coração. E nós cremos que essa igreja é uma igreja de irmãos abençoados. Todas as igrejas da videira, nós conseguimos contemplar e testemunhar as bênçãos que o Senhor tem feito. O que daremos a ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem para conosco. Cada irmão que está aqui vai receber ainda essa semana, Senhor, uma bênção cada um exclusiva para cada um. Todos que pedem, recebem. Quem busca, encontra. Eu vou declarar em nome de Jesus que através dessa aliança de milagre, outras pessoas virão, através de nossas vidas, através de você. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ele age em todos, Ele opera em todos, Ele está em todos. E Ele está em você, meu querido irmão. Você é útil nessa obra para ofertar, para ajudar no serviço, em qualquer área. Se você crê, diga amém. Se você deseja ofertar, nós temos envelope. Nós já temos um QR Code que lá dentro do seu carro você apontar já pega. Também, o dizimista já pode trazer seus dízimos, oferta. Pode vir, pastor. Amém? O dizimista pode permanecer aqui na frente. Não sei o que acontece aí atrás, é tão frio aqui, está quente. Está chegando. Amém. Pode vir, pastor. O dizimista permanecer aqui na frente. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos estender a mão para os dizimistas aqui da frente. Amém. Os ofertantes. Digam comigo: eu sou representante da igreja de Cristo aqui na terra. Como igreja, eu abençoo a vida do pastor Danilo. Eu declaro os céus abertos, o ano da multiplicação nos seus negócios. Senhor, eu oro pela vida pessoal do pastor. Nesse exato momento, que os céus venham se abrir a tudo quanto ele pedir, no seu pensamento, no seu coração. Declaro agora os céus abertos. Também como igreja,
Eu declaro na vida da pastora Marta, sobre a sua vida, sobre o seu chamamento, toda a área da sua vida, seja abençoada. Também como igreja, nós abençoamos a vida da irmã Elana, que o Senhor venha abençoar os seus projetos, a sua vida, tanto saúde, Senhor, como mental. Nós declaramos a vida de Deus. Senhor, nós como igreja, nós abençoamos a vida do irmão Fabrício, toda a sua casa, toda a sua área da sua vida, seja completamente abençoada. Tudo que ele pedir vai acontecer, pois ele é teu filho amado. Declaramos os céus abertos para o nosso irmão. Seu irmão que está dizimando, seja abençoado em nome de Jesus. Cada irmão que se ofertar a tirar o seu tempo para tirar 2 horas de culto, seja abençoado em nome de Jesus. Todos os ofertantes aqui nessa igreja, seja abençoado. Você que acredita nesse projeto, seja abençoado em nome de Jesus. Eu declaro uma semana abençoada em nome de Jesus. Você que crê, diga glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluia, diga Jesus é o Senhor, amém. Tá. A irmã Brenda, ela está nos visitando nessa noite, ela é de Alenquer, irmã. Ela veio conosco hoje, fique de pé, irmã Brenda, em nome de Jesus. Amém. As irmãs estão aí, pode ficar de pé, querida. Eu acho que ela não ouviu. As irmãs que estão aí perto, se levante lá, dê um abraço na irmã, diga para ela que ela é bem-vinda. Mais uma vez, ela vai ser mais abraçada, que não lhe abraçaram o ano todinho. Vão lhe abraçar dessa vez aqui. Amém? Tem mais algum outro irmão que porventura esteja visitando? Né? Esse aqui é nosso irmão da casa, o nosso irmão Salomão, o homem irmão Natanael. Amém? Quem está perto dele aí, dê um abraço nele. O Érico, o Fabrício. Ali o outro ali que eles são parceiros da madrugada aí, essa turma aí. São gêmeos eles dois, É os irmãos dele. Irmãos, agora em fevereiro, tá? Nós vamos ter aqui, de fato, no dia 13 e 14, nós vamos fazer um encontro com Deus, um dia de salvação lá em Oriximiná. E dia 20 a 21, que vai ser numa sexta e sábado, nós vamos ter uma capacitação de Aliança de Milagres aqui. Amém? A partir dessa data, não vamos mais fazer célula até o término do projeto de Aliança de Milagre. Amém? Então nós contamos com todos os irmãos, não é só que lidera, não, é todos os irmãos que participam em célula, estão convocados a estarem aqui conosco para a glória e a honra do nome de Jesus. Amém? Amém. Apenas um talento. Agora fale olhando para o seu irmão, meu irmão, apenas um talento. Amém. Leitura bíblica está em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, amém? Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o 30, quem achou, diga glória a Deus, amém, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, a parábola dos talentos: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Diga comigo, a cada um segundo a sua própria capacidade. Preste atenção, o Senhor Jesus está falando da capacidade do homem mesmo, ele está falando da dele. A cada um o Senhor deu a quantidade de talento de acordo com a sua capacidade, amém? Então partiu. Ah, pastor, isso quer dizer que eles não dependem de Deus? Dependem, mas o Senhor não coloca um jugo que a pessoa não possa aguentar, né? Então são coisas que acontecem. Aí ele diz assim: então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar, e com eles ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Diga comigo, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
E aproximando-se as crianças, e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, ajunta onde não espalhastes, receoso, ou com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e que junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, diga servo inútil, lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Bom, ao contrário do que muitos pensam, essa passagem ela não está ligada à salvação do homem. Essa passagem ela está falando de galardão. Amém? E essa passagem aqui ela é mencionada, não é para descrente. Essa mensagem ela é falada para os crentes, os servos. Diz o começo da leitura que certo senhor, ausentando-se do seu país, chamou o quê? Os seus servos. O Senhor ele se ausentou da terra, amém? Então ele foi, mas ele deixou com os seus o quê? Talentos distribuídos, amém? A um deu 5, ao outro deu 2 e ao outro deu 1. Aí ele diz: segundo a sua própria capacidade. Então ele está dizendo claramente que naquele dia não haverá desculpas. Então o que acontece, irmãos? Essa porção aqui, ela fala de uma das lições profundas de Jesus sobre a responsabilidade do reino. Amém? Existe uma responsabilidade do reino. Embora existem várias camadas, a maior lição gira em torno da fidelidade ativa. Jesus não estava dando uma aula sobre finança, mas sobre como devemos usar o que nos foi confiado, enquanto aguardamos o seu retorno. E ainda que a sua posição aos seus próprios olhos seja insignificante, é preciso encarar os talentos com responsabilidade. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos vão estar ali servindo os irmãos. Amém? Então essa porção aqui, ela não está falando de finança, ela não está falando de responsabilidade financeira. Essa porção, ela está falando de quê, irmãos? Ela está falando de ajuste de conta com os filhos de Deus. Então veja bem, nós estávamos lá no mundo, amém? Fomos resgatados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora estamos em Cristo, amém? Então não há condenação para nós, amém? Não há nenhuma condenação para nós. Não há como Satanás querer nos empurrar para o lago do fogo, amém? Por quê? Porque nós já fomos salvos. Esse problema do pecado com o homem já está resolvido, mas está resolvido quando você crê da maneira correta, amém? Nós vamos estar falando disso por quê? Porque esse homem nessa leitura, a gente observa que ele tem uma visão errada a respeito do Senhor dele, amém? Isso fala de muitos irmãos que têm uma visão de Deus errada, entende que Deus é um carrasco, sabia? Tem muitos irmãos assim, que ele fala assim na oração dele: não vou pedir isso porque eu acho que o Senhor tem muita coisa para fazer. Ou então ele pensa: não vou pedir disso porque eu acho que não tem necessidade. Então ele tem uma visão distorcida a respeito de Deus. Ele tem uma visão de que se ele errar em alguma coisa na caminhada dele, Deus fica muito entristecido com ele, ou Deus fica muito chateado com ele. Então isso é uma visão
errada a respeito de Deus. Amém, irmãos? Amém? Vocês vão estar comigo? Então, uma vez que você entende isso, você precisa mudar o seu conceito do que é Deus. A Bíblia fala, lá na Epístola de João, que Deus é amor. Mas diz também que Deus é justiça, pastor. Não é verdade? Deus é justiça. Amém? Quando Adão pecou, nós pecamos com Adão? Sim ou não? A gente estava lá para pecar com Adão? Não, mas nós recebemos a culpa do pecado dele. Amém? Recebemos ou não recebemos? Se Adão pecou, eu também pequei. Amém? Diz a Bíblia que Adão pecou, então me tornei pecador. Mas a Bíblia fala, em 1 Coríntios 15, 45, que o segundo Adão é do céu, é Jesus. Amém? Assim como nós trazemos a imagem do que é terreno, nós devemos também trazer a imagem do que é celestial. Se eu estou em Cristo, todas as coisas foram consumadas em Cristo. Cristo é o ser perfeito, Cristo é o Filho perfeito. O que Adão não cumpriu, Cristo cumpriu. O que Moisés não cumpriu, Cristo cumpriu. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Então, se eu, que sou pecador, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu o meu pecado, que morreu a minha culpa, que levou o meu prejuízo, se Ele levou, eu agora creio em Jesus Cristo como meu Salvador, a culpa cessa da minha vida. Amém? Acabou. Por que, pastor? O senhor agora diz que o Senhor é santo. Eu sou santo porque Cristo é santo. E eu estou agora em Cristo. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, eu estou livre. Né? Atos 13:39 diz que, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudesse ser justificado. Então eu sou justo, eu me torno justo. Uma vez que eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu não tenho mais problemas com pecadores. Amém? Porque eu fui salvo. Eu me tornei salvo. Amém? Essa parábola aqui, ela é para quem é salvo. Amém? Ela é para quem já é salvo. Quantos creem no Senhor Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus que você crê que Ele é o teu Salvador. Amém. Essa parábola aqui, ela está falando de condenação do inferno, de ir para o inferno, onde haverá choro e ranger de dente? Não. Choro e ranger de dente vai trazer muita tristeza, muito arrependimento. Ranger de dente é quando as pessoas elas não têm noção do que perderam, da oportunidade que perderam. E o Senhor ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos. Amém? Não diz chamou os seus filhos. Amém? Chamou os seus servos. Pastor, existe filho que é servo? É claro. Você é filho, você é amado por Deus. Você é servo, você ama o Senhor. Amém? O filho, ele pode ser somente amado pelo seu pai. Amém? Amém? Pode ser amado. Mas o Senhor também, ele aguarda retorno. O filho que já tem encargo, ele vem porque ele já ama o Senhor. Preste atenção no que eu estou falando aqui, para que você venha discernir o que eu estou falando de uma maneira bem simples. Não é complicado, é bem simples. Se você se tornou filho de Deus, automaticamente você recebeu o que de Deus? A salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Ele é dado porque eu fiz alguma coisa? Não, ele é dado mediante a graça, mediante a fé. Eu criei, Deus me salvou, amém? Não por obra para que ninguém se glorie. Então, eu recebi a salvação, isso é de graça. Entretanto, o talento, ele já é uma outra coisa diferente. Ele está falando de um talento, de 2 talentos, ou de 5 talentos. O Senhor então ele entrega 5 para um, 2 para um, e 1 para um. O que ganhou 5 talentos, multiplicou para 10 talentos. Amém? O Senhor falou o que para ele? Servo bom e servo fiel. Foste fiel no muito. Foi assim que ele falou? Não. Foste fiel no pouco. Era 5, mas era maior do que 1. E era maior do que 2. Mas o Senhor chamou de pouco. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O prêmio desse servo era o quê? Entrar no gozo do Senhor dele. Amém?
O que recebeu 2 talentos, disse: eu recebi 2. Eu estou te devolvendo mais 2. São 4. O Senhor fala o que para ele? Servo bom e fiel. Foste fiel no muito? Não. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então o prêmio para quem tem 5 talentos, o prêmio para quem tem 2 talentos e o prêmio para quem tem 1 talento é entrar no gozo do Senhor. Entrar e receber o galardão do Senhor. Amém, irmãos? Beleza. Então, uma vez que eu tenho entendimento disso, eu preciso compreender então qual é o discernimento que o Senhor Jesus está falando aqui. O que o Senhor quer falar aqui? O que Ele está querendo mencionar aqui? Amém, irmãos? E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês é fidelidade ou quantidade. O Senhor na parábola, Ele entrega quantias diferentes, 5, 2 e 1 talento a cada servo, baseando na capacidade de cada um. O foco então não é o lucro bruto. O servo que ganhou 2 talentos recebeu a mesma recompensa e ganhou 5, né? A mesma recompensa do que ganhou 5. Então entendemos que o galardão e a recompensa será por fidelidade e não por quantidade. Deus não nos avalia comparando-nos uns com os outros, mas sim avaliamos o que fizemos com o que recebemos da mão dele. Talvez você ache que o seu papel aqui na igreja é um papel muito simples. Amém? Vamos dizer, alguém chega e diz assim: nunca vou ser que nem um pastor, porque o pastor, ele tem muitas palavras, ele tem muitas colocações, ele tem muitas responsabilidades, ele tem entendimento de muitas coisas, né? E eu acho que eu nunca vou ter essa responsabilidade. Meu talento talvez seja o menor. Não é assim que as pessoas falam? Eu acho que eu sou o que tem 1. Quantos acham aqui que tem 1 talento? Levante a sua mão assim. 1 talento. Amém. Os irmãos estão acanhados assim. É meio talento? Como é que é? Não pode ser menos que 1, tá? Quantos acham assim que recebeu 1 talento? Diga: eu recebi. Todos nós recebemos 1 talento. Amém? Beleza aí, irmãos? Então, nós não vamos ser galardoados pela quantidade. O pastor Danilo ganhou 5. Não. Se eu for fiel nos 5, receberei galardão como aquele que recebeu 1 talento, como o que recebeu 2 talentos. Amém? Até aí, beleza? Então, o que nós vamos compreender aqui é que a chamada da parábola, ela é para aquele que só tem 1 talento. Sabe por quê, irmão? Porque o que recebe 1 talento é o que mais menospreza o que Deus entregou na mão dele. Amém, Benício? Crianças, irmãos, o que recebeu 1 talento, ele nunca liga. Eu vou para o culto se der. Eu acho que abrir a porta de uma igreja, ser um porteiro, entre aspas. Nós não temos essa função aqui, né? Temos os irmãos que trabalham na recepção. Eu acho que recepcionar os irmãos não é uma grande obra. É sim, irmãos. Acredite no que eu estou lhe falando. É sim. Fazer algo, limpar, ajudar, de alguma maneira você ser útil na vida da igreja, pode ser um talento. Amém? Vir para o culto pode ser a menor das funções. Que você diga assim: mas é função ir para o culto? Pode ser que sim. Acredite no que eu estou lhe falando. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque amanhã você pode trazer um visitante. Quando você traz um visitante, você está multiplicando o seu talento, porque você está recebendo segundo a sua capacidade. Talvez você não seja um grande pregador, talvez você não tenha uma eloquência para evangelizar, para ministrar, talvez você não tenha alguma coisa dessa natureza, mas só o fato de você estar aqui já é o quê? Já é algo diante de Deus. Então você está vindo, você está fazendo o quê? Você está colocando aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos para correr pelo menos juro. Do que você está em casa, eu nem sei o que passa dia de domingo, mas faz tantos anos que eu não assisto, mas tinha, lá nos tempos passados o pessoal ficava para assistir o jogo do Flamengo, para assistir o jogo dos clubes aí, outros ficavam nas suas casas para assistir o Faustão, mas não vinham para o culto. Amém? Ficavam, nem sei se esse cidadão ainda está vivo, né? Mas, eu estou falando do meu tempo, tá, irmão? Das antigas. Então vamos dizer assim, tem gente que não vem por causa disso. Amém? Mas a presença dele pode ser um talento. Amém? Ele está vindo, eu vou ouvir essa palavra aí que esse pastor vai ministrar. Ele vem e escuta o que eu estou falando. Amém?
E aí ele chega na casa dele, ele vai falar o que ele ouviu. Olha, eu ouvi isso, aquilo, outro. E ele vai repassar para aquela outra pessoa. Amém? Aquela pessoa vai dizer assim: poxa, eu gostei do que tu falou. Bora lá visitar um dia? Aí a pessoa diz: eu vou com você. O que está acontecendo aí? Ela vinha. E agora ela está trazendo uma pessoa. Ela está multiplicando o talento dela. Amém? Agora, imagina uma igreja. A nossa igreja, nós temos uma média de 40 irmãos na nossa igreja. Só que no culto nós temos uma média de 20, 19, 18 irmãos. Essa é a média. Agora imagina se cada um cuida do seu um talento. Preste bem atenção no que eu estou falando. Do seu um talento. E aí ele vai e ele diz assim: eu vou para o culto hoje. O fato dele ir para o culto hoje, ele cresce espiritualmente. Ele cresce em fé. Ele cresce espiritualmente. Ele quebra maldições na vida dele, que alguém pode lançar por causa de crenças que ainda estão erradas na cabeça dele. Na vida da igreja, ele vai ser limpo pela palavra. Amém? Ele vai ser limpo pela palavra. Porque tem crente que crê que ele ainda é amaldiçoado. Tem crente que se ele diz que se alguém amaldiçoar ele, ele acha que ele é amaldiçoado. Tem crente que acha que se alguém fez uma macumba contra ele, vai pegar. Por quê? Porque a cabeça dele, ela pensa de maneira errada ainda a respeito do seu Senhor, a respeito do que é a fé, a respeito do que é a obra completa e redentora de Cristo Jesus por nós. Então ele crê assim, e ele vai morrer crendo assim. Mas uma vez que ele vai para a vida da igreja, ele continua vindo, aí ele vai de novo, ele continua vindo. Essas crenças erradas, elas vão começando a cair, e daqui a pouco ele está limpo. Ele entende claramente: não, agora eu compreendi perfeitamente. Eu vou trazer o meu amigo para Jesus. Eu vou trazer o meu irmão para Jesus. Eu vou trazer meu primo para a igreja, minha prima para a igreja. Por quê? Porque às vezes a gente vai na casa de um irmão que é crente e ele diz assim: eu estou lutando para me ser salvo, né? A salvação é individual, cada um salva a sua alma. Então ele tem crenças equivocadas. Então ele fala assim que se ele não se santificar, a maldição vai pegar nele. E como é que limpa um irmão desse? Como é que trabalha na vida do irmão desse? Lavando ele pela palavra. Não, o que o irmão Eric estava fazendo aqui agora há pouco? Né? Que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Não é isso? Isso é o quê? Ele está lavando pela palavra. Amém? Jeremias 1,5 diz que o Senhor nos conheceu no ventre materno da nossa mãe. Amém? Ou seja, o Senhor já me conhecia, eu tenho convicção disso. Eu estou lavando pela palavra. 2 Timóteo 1,9 diz o quê? Que o Senhor nos elegeu nele antes dos tempos eternos. Então é uma convicção, não há maldição sobre nós. Amém? Então isso daí só vai sendo arrancado pela palavra. Então na vida da igreja, congregando, esse irmão vai começar a entender o que ele recebeu, que foi o dom gratuito de Deus, a salvação. Diga: eu sou salvo. Amém. Isso é um dom gratuito. Amém. E qual é o mínimo desse dom? Salvar outra pessoa. Amém. Mas tem crente que está 10 anos, 15 anos, 20 anos, nunca ganhou ninguém para Jesus. Quando chega na hora de pregar para alguém, tem vergonha. Quando chega, mas lá na frente dos clubes dele, ele grita, ele solta os cachorros, ele se esperneia, ele fala de tudo. Se é para falar de política, ele fala. Se é para falar de guerra, ele fala. Se é para falar das nações e tal, tudo isso ele fala. Mas quando é para falar de Cristo para alguém, ele trava. Ele não sabe falar, né? Então muitas das vezes ele está pegando o talento que Deus entregou para ele e falando de outras coisas. Ele está enterrando no mundo. Ele fala de outras coisas, né? Uma pessoa me ligou e falou que um determinado irmão, muito lá das antigas, né? Então, um casal muito tímido, né? Eu me lembro que encontro com Deus, a gente pula, a gente dança, aquele negócio, toda aquela alegria. Então ele e a esposa eram muito calmos, muito caladinho ali e tal, né? Aí para dar aquela palma era uma briga, era uma dificuldade, mas o irmão falou assim para mim: pastor, eu vi eles dançando na maior gandaia. Ou seja, eu então tenho ousadia e força para extravagar, dançar, pular lá fora, mas eu não tenho alegria para extravagar diante da presença do meu Senhor. Amém?
Às vezes nós estamos aqui dentro, amém? Glória a Deus, aleluia. O irmão, olha, já é sério. Mas quando é no clube, pega, o pessoal grita. Ou seja, nós estamos enterrando muitas das vezes um talento lá no mundo, na terra, no mundo. Expressa Cristo, expressa clubes, expressa política, expressa crenças, expressa um monte de coisa, mas não expressa Cristo. Amém? Tem gente que fala assim, ó o peixe, não, tem um irmão que é peixeiro, tem outro irmão que vende fruta, olha aí, a nossa fruta e tal, mas na hora de expressar Cristo, já não fala. Eu tô só dando aqui para os irmãos, gancho, né? Olha o açaí, né? Vende açaí, olha o açaí, e aí quando chega alguém no teu comércio que precisa de Cristo, você trava, você não fala nada, você trava, né? Parou. Mas o Senhor quer o quê? O Senhor quer multiplicar a tua salvação. Você foi salvo, diga eu fui salvo. A Bíblia fala que a graça, ela entrou em nós, amém? E ela transbordou em nós, amém? Mas Paulo, ele usa um termo que é muito interessante, que ele fala assim, que a graça de Deus não se tornou vã na vida dele. O que, pastor, como é que a graça de Deus pode se tornar vã na minha vida? Olha só, o que a graça faz, irmãos? Vamos lá, vamos falar aí. O que a graça faz? Perdoa pecado? Sim ou não? O que mais que a graça de Deus faz? Dá alegria? Abençoa. O que mais? Cura. Amém. O que mais? Salva. O que mais? Transforma. O que mais? O que mais a graça faz, irmão? Pode falar. Acabou? Coragem. O que mais? Alegria. Amém. O que mais, irmãos? O que mais que a graça de Deus ela faz em nós? Ela nos salva, ela nos renova. Ela nos liberta. Aumenta a fé. Ela nos traz muitas das vezes intrepidez, ousadia, né? Ela nos reveste de conhecimento. Ela transborda. Agora, tudo isso pode se tornar vão em nós? Pode. Por que pode? Porque eu não pego o Cristo que eu recebi, todo inclusivo, e não dou ele a ninguém. Isso é um talento. Eu estou falando de um talento. Amém, irmãos? Por que eu estou falando apenas um talento? Porque o foco dessa parábola não é para aquele que tem 5 talentos, nem para aquele que tem 2 talentos. Ao contrário, o puxão de orelha ou o alerta é para o que tem 1 talento. Por quê? Porque o que tem 1 talento é o que mais se anula. Amém? Vamos para a igreja, irmão? Pô, não, irmão, não sou líder. Vamos para o culto, irmão, hoje, vamos para a célula. Não, irmão, quem sou eu no meio daqueles irmãos? É todo o tempo uma falsa humildade. Vai dar. Tá bom, irmão, vamos visitar uma pessoa ali. Não vai dar, eu não consigo. Irmão, vamos limpar o prédio? Não sei se eu vou. Acho que Deus não liga, não vai ligar porque eu falo. Todo tempo, aquele que tem 1 talento, ele se anula. Mas a passagem ela é clara. Ele enterra o talento na terra. Ele pega o que Deus deu para ele e investe no mundo. Ele é um bom negociante? A graça de Deus faz isso. Em vez dele negociar para Deus, ele só negocia para o mundo. Amém? A graça se torna inútil na vida dele, se torna vã. Em vez dele ser um bom cantor na vida da igreja, ele vai cantar onde? Lá no mundo. Para Cristo não é bom, mas para o mundo dá. Vamos para um culto hoje. Exemplo, hoje. Poxa, hoje é domingo, né? Não sei, eu vou para uma praia hoje. Sim, mas você pode ir para a praia. Você pode ir para a praia e depois você vai para o culto. Amém? Aí o que é errado? É você ir para a praia e não ir para o culto. Por quê? Porque você dá a César o que é de César, mas a Deus você não dá o que é de Deus. Você não está compreendendo a coisa? É um talento. Eu estou falando de um talento. Não vou falar das outras coisas. Eu não vou falar de você liderar uma célula. Eu não vou falar de você liderar uma igreja. Eu não vou falar de você ser um grande pastor. Eu não vou falar de você ser um grande pregador. Não, eu estou falando de você falar de Jesus para o seu irmão, lá da tua casa, que toma café contigo. Eu estou falando de você falar de Jesus para o seu cliente, que está lá na taberna, né, no comércio. Eu estou falando de você negociar o que você tem. Amém?
o que você tem, o que você recebeu de Cristo. Então, eu me lembro de uma vez que tinha um irmão que ele liderava uma célula, e ele dizia assim: não consigo, não dá, eu não consigo, eu já tentei várias vezes, eu quero desistir. Eu me lembro que eu cheguei na casa dele, estava só eu e ele, e tinha 4 cadeiras lá. Aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos sair agora junto. Aí eu peguei e saí evangelizando na rua com ele. Peguei uns folhetinhos, que a gente tinha uns folhetos, né? Entregava para um, para outro. Eu entrei naquela, nem sei se ainda existe hoje, aquelas tipo uma lan house onde o pessoal joga videogame. Né? E nós entramos lá, e aí eu vi 3 jovens lá. Digo: olha, eu quero falar com vocês agora. Você. Já preparei um lanche ali, nós vamos para ali. Daqui a 1 hora eu venho pegar vocês. Poxa, então tá bom, daqui a 1 hora eu vou passar aqui, nós vamos pegar vocês. Aí eu desci a ladeira e com esse irmão, e convidamos mais 2. Aí nós viemos fazer a colheita depois. Pegamos e levamos 6 pessoas para a célula. E ali ele liderou a célula. Então, irmãos, as coisas estão perto da gente. Elas estão perto da gente. Só que para as coisas de Deus nós somos muito acanhados. Amém? Nós somos muito, né? Nós fazíamos encontro. Então nós íamos atrás de material. A gente pedia, a gente pegava, treinava os jovens iam atrás de alimentação, né? E pegava os jovens, colocava os jovens, fazia arrecadação de alimento. Isso daqui é para ajudar uma pessoa a sair da droga e tal. Aí alguém pode pensar: eu pedi? Não vou, jamais eu vou pedir. E tal. Mas aqueles jovens, através da ação deles, quantas vidas foram transformadas? Quantas pessoas foram transformadas? Entende? Então veja bem, o que eu quero que você entenda é que existe um talento na tua mão. Um talento é a tua vida, é o que Cristo te salvou. Amém? Eu não estou chamando você agora para liderar a célula. Amém? Não se sinta constrangido a isso. Mas eu estou falando de um talento. Porque o Senhor, Ele vem de maneira fervendo para cima desse que tem um talento. Ele diz o que para esse que tem um talento? Diz: olha, você não poderia pelo menos levar para os banqueiros, para eu receber com juro isso? Eu deveria pelo menos receber o juro. Já que tu não vai fazer a obra, por que tu não ganha alguém para mim, para que a obra seja feita por meio dele, e tu ganhe pelo menos royalties? Amém? É uma coisa que nós estamos falando assim: eu não tenho tempo, mas eu vou trazer um número de pessoas, e aquela pessoa ali, tem gente que lidera a célula, que participa de célula, que não prega assim o evangelho, não sabe pregar. Eu estou só dando aqui um parecer para os irmãos. Eles não sabem pregar a palavra. Entretanto, o que eles fazem? Diz que eu não sei pregar, mas eu sei trazer gente. Aí o que eles fazem? Eles vão lá e pegam a pessoa e conseguem e traz a pessoa. Isso daí é um talento, irmão. E aquela pessoa recebe a palavra, porque o outro, Paulo fala, uns plantam, outros regam, né? E o outro escolhe, não é assim? Mas tudo isso, quem dá crescimento, quem faz multiplicar é o Senhor. E cada um vai receber a sua porção, o seu galardão. Amém? Então o Senhor está dizendo o quê? Que você talvez não saiba falar, mas você pode dizer assim: fulano, domingo eu vou para o culto, vamos comigo? Aí ele vai dizer: vamos, eu vou. Então quando você chama uma outra pessoa, você está desenvolvendo a sua salvação da alma. Você está negando a si mesmo. Você está começando a tomar uma atitude em favor do reino de Deus, em favor de crescimento. Você está tomando uma atitude de um filho que quer amadurecer. Amém? Você está tomando uma atitude de um filho que quer governar a casa. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Existem muitos filhos, mas existem filhos que eles vão ficar velhos. Eles não saem da aba dos pais. Eles não saem. Por quê? Porque não são filhos amadurecidos. Não amadureceram. Mas tem filhos pequenos que têm responsabilidade mais do que um filho grande. Se você fosse dar uma herança, para qual dos dois você daria, irmão? Porque é grande ou porque tem responsabilidade? Responsabilidade. Por quê, irmão? Porque você está vendo a causa do pai. Olha, preste atenção. Eu estou falando de um talento. Estou falando direto sobre isso. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui.
Amanhece o dia, existe aquele filho que já vai lavando a louça, o outro já vai limpando a casa, e existe o filho que não quer fazer nada. Amém? Você vai viajar, você vai chamar quem para a responsabilidade? Irmão? Você vai colocar quem? O mais responsável, não é isso? É possível que o mais responsável ele ganhe uma bicicleta no final do ano e o outro não. Amém? Mas eu estou falando de prêmio já. E é disso que eu estou falando, de reino. De reino. O que não recebeu vai deixar de ser filho? Não, vai continuar sendo filho. Mas é um filho irresponsável. Você dá um relógio, ele quebra. Você dá uma caneta, ele quebra. Você dá qualquer coisa que você dá na mão do filho irresponsável, quebra. Amém? Mas tem filho que você dá as coisas, ele vem, ele negocia, ele multiplica, ele ajuda. Amém? Vocês vão estar compreendendo? Amém. Amém. Então veja bem, aparentando isso, trazendo essa imagem para você, você vai entender agora que nós não estamos falando simplesmente de quem é ou não filho de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus, amém? Amém. Somos filhos de Deus, só que exige-se para a salvação da alma amadurecimento, crescimento. Eu estou quantos anos na vida da igreja? Eu já estou com 6 anos. Quantas pessoas eu já ganhei para Jesus nesses 6 anos? Aí você vai pensar, agora quantas coisas o Senhor fez por mim? Aí você vai pensar, estava desempregado, eu orei, o Senhor me deu. Eu estava com um problema na justiça, o Senhor me deu vitória. A minha tia estava enferma, eu orei, Deus curou. Eu estava fazendo aquilo, aconteceu. E o que eu fiz para o Senhor? Percebe? Esse tipo de pensamento só tem quem é filho que quer amadurecer. Entendeu? Compreendeu a coisa? Você está no seu negócio, as coisas estão fluindo. Amém? Vou dar um exemplo de mim aqui. Sou pastor, tenho um comércio lá. Vou falar de mim, não vou falar dos outros não. Vou falar de mim. Então, o Senhor está me prosperando ali. Amém? Então eu vou analisar, né? Olha, as coisas estão indo bem. Está aqui a minha esposa que eu vejo as coisas indo bem, mas eu não me sinto satisfeito, alegre. Eu sempre falo para o irmão Fabrício, isso aqui para mim é Ismael. Meu coração não está aqui. Eu estou aqui, mas meu coração não está aqui. Está indo bem, as pessoas vêm e tal, mas meu coração ficaria muito mais alegre se aquilo lá tivesse o quê? Se a igreja tivesse assim, os irmãos aqui a todo vapor. Então o meu coração está muito mais aqui do que lá. Porque quem é que me dá saúde, irmão? É Deus. Quem me levanta? É o Senhor. Quem é que me sustenta? É o Senhor. Quem é que me... Por incrível que pareça que eu vou falar, que eu estou falando do Senhor de banqueiro, mas quem paga minhas dívidas é o Senhor. Eu só chego e digo, Senhor, eu tenho que pagar isso, aquilo. O dinheiro que vai entrar aqui, multiplica, faz acontecer, e o Senhor faz. Mas também, eu tenho o meu lado na vida da igreja, eu tenho que visitar uma célula hoje, eu tenho que levar uma palavra ali hoje, eu tenho que fazer aquilo hoje. Eu não posso deixar que o cansaço dessas coisas me diga assim, eu não vou fazer nada para Deus essa semana, eu não vou deixar. Por quê? Porque eu tenho que dar a César o que é de César, mas eu tenho que dar a Deus o que é de Deus. Eu vou amadurecer. Para as coisas de Deus, acredite no que eu vou lhe falar, tudo é cansaço. Se é para orar, cansa. Se é para ler uma Bíblia, cansa. Se é para fazer uma palavra, cansa. Se é para vir para um culto, cansa. Se é para ir para uma célula, cansa. Se é para ir para uma praia, é alegria. Se é para ir, né, jogar uma bola, é alegria, felicidade, né? Se é para pegar um barco aí, para passear aí, né? É alegria. Vamos para o altar do chão, glória a Deus e tal. Mas quando é para as coisas de Deus, o nosso corpo, ele não responde na mesma energia, na mesma proporção, entende? Então cabe a mim dominar e dizer, tenho que negociar o meu dom. Eu tenho que negociar o meu dom. Pensa comigo, nós somos 40 irmãos. Imagina que cada um de nós ganhamos um dom de Deus, um dom. 40 irmãos, chega a 80 irmãos. Chega ou não chega? Entendeu? Eu pego um, outro. No próximo domingo, chega a quanto? 40 irmãos. Se nós fizermos uma aliança com Deus, esse ano, cada um de nós vamos ganhar uma pessoa para Jesus. Amém. E vamos consolidar elas. E vamos cuidar delas. E vamos estar trazendo elas. Se ela não quiser, vou atrás de outra. Mas eu tenho um ano
para me ganhar uma pessoa para Jesus, para me firmar ela no Senhor. Porque tem gente que é chata, não quer. Você insiste, você fala, não dá, não sei o que, não dá. O que o Senhor fala para os discípulos? Se aquela casa não aceitar vocês, bate a poeira do sapato, né? Por quê? Porque a vossa paz não repousará naquela casa. Amém? Não vai haver repouso de paz naquela casa. Por quê? Porque negou os mensageiros da paz. Amém? Vocês estão compreendendo a coisa aí? Então é uma negociação muito clara, muito simples para nós, né? Olha só, a omissão, ela é um medo que paralisa. Há pessoas que dá para você ver alguém que está necessitando de algo, mas a omissão, ela paralisa você. O medo paralisa você. Coisas dessa natureza vão te paralisando. E aí você precisa entender o quê? Isso não é de Deus. Isso não é para mim. Amém? Então olha só, o que diz a palavra? O terceiro servo foi condenado não porque roubou. Ele roubou o Senhor, irmãos? Hein? Ele perdeu o talento? Também não. Mas porque ele não fez nada. Ele enterrou o talento por medo. Jesus ensina que o reino de Deus, a neutralidade ou o conservadorismo espiritual trava as pessoas. Irmãos, eu estou desse jeito, eu vou continuar desse jeito até a volta de Jesus. Não, irmão, não faça isso. Não faça isso. Amém? Não, o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para a liberdade. Então, eu vou frutificar. Mas tem gente que fala assim, quer que eu te diga uma coisa, irmão? Essa jaca é do pastor Danilo. Lá em Manaus a gente fala assim, essa salada é do pastor, não tem nada a ver comigo. Esse negócio de chamada aí é com os pastores. Não é assim que muitos falam? Mas o Senhor, irmão, Ele não olha assim. Amém? O Senhor, Ele não olha assim. Acredite no que eu estou lhe falando. Tem muita gente que pensa que o pastor Danilo, quando chegar diante de Deus, eu vou levar os irmãos da videira de Santarém. Vou dizer, irmãos, entre então a congregação da videira de Santarém. Aí todos nós, aí o Senhor Jesus vai chegar comigo e vai falar assim, Danilo, e aquele fulano lá, o que aconteceu com ele? Pois é, Senhor, tu não conseguiu nada com ele, Danilo? Pastor, mas Senhor, eu estava visitando ele, mas olha, Danilo, tu é muito irresponsável, você acha que vai ser assim? Não vai. O Senhor vai chamar de um por um. Quero falar contigo, é com você. Mas eu não pregava. Não é sobre pregação que eu quero conversar com você, é sobre o que eu entreguei na tua mão, é sobre a salvação. Eu te salvei. Havia pessoas que estavam perdidas, que necessitavam de você. Haviam pessoas que estavam drogadas, que poderiam ser libertas se você ganhasse elas. Então sempre o Senhor, Ele vai nos dar o dom de acordo com a nossa capacidade. Paulo, ele era emendador, ele era um homem que fazia tendas, amém? Mas João, ele remendava a rede, e Pedro era o quê? Pescador. Para Pedro, que era pescador, Jesus diz assim, Pedro, vou te fazer pescador de homem. Tu vai ser pescador, uma medida certa. Para João emendava a rede, né? João, você vai ser um remendador, você vai ser alguém que vai zelar pela igreja, amém? Para Paulo, como ele estabelecia tendas, o Senhor falou, tu vai abrir igrejas, amém? Mas tem o Ananias também na Bíblia, que cuidou de Paulo, foi mas ele cuidou, ele tem galardão nisso, amém? Ainda digo mais ainda para você, irmão, ele tem galardão até no que Paulo pregou, porque Paulo, querendo ou não, é a ramificação dos cuidados dele, ele foi fiel com o zelo, que Deus entregou na mão dele. Sabe, irmãos, escute o que eu vou lhe falar, é a Bíblia quem fala, eu não estou falando coisa da minha cabeça. A Bíblia fala que se você der um copo de água fria para um profeta, você vai receber o quê? Galardão de um copo de água fria. Aí você diz, não, Deus não me morreu na cruz para me servir um copo de água fria. Acredite, você está servindo no ministério. Quando você vem para cá, limpa o prédio, você serve. Quando você vai para a célula, arruma as cadeiras, você está servindo. Quando você prepara um lanche para a tua célula, você está multiplicando o seu dom. Quando você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, para a célula, você está multiplicando o seu dom. Quando você visita alguém, convidando ela para a célula, você está trabalhando o crescimento da multiplicação do dom que Deus entregou na sua mão. Amém?
Ah, mas aquele cara é drogado, seja ele cachaceiro, seja lá ele for o que quiser. Mas você está o quê? Você está levando a palavra para ele. Agora, pode ser que você convide até um outro irmão que esteja fraco. Amém? Por exemplo, um irmão que nunca mais você viu. Eu não, deixa ele para lá, o problema é dele. Não, é um irmão. Eu vou convidar ele. O que você está fazendo? Você está reafirmando o dom que você recebeu de Deus. Eu vou ajudar aquele irmão. Talvez ele não esteja com força hoje, mas eu vou ajudar ele. Eu vou ligar para ele. Eu sempre falo, quando você liga para alguém e convida ele, você está fazendo o quê? Multiplicando seu dom. Você está multiplicando seu dom. Aí você não convida um irmão, amém? Para vir para o culto. Mas aí você convida o seu vizinho para ir para o banho, você convida o seu amigo para ir para uma praia, você convida seus parentes para assar uma carne, faz vários tipos de convite, mas nenhum deles é para Cristo. Percebe? Então é um peso, é um peso para muitas medidas. E o Senhor está dizendo assim, eu quero a minha parte. Eu quero a minha parte. Por quê? Porque a graça transbordando em você. É aquilo que Paulo fala. A graça de Deus não se tornou em vão em mim. Então quando a graça ela transborda no teu bolso, diga aleluia. Quando ela transborda na tua saúde, diga glória a Deus. Quando ela transborda nos teus filhos são saudáveis, diga glória a Deus. Ela também tem que transbordar na vida de outros, por meio de você. Amém? É um talento. Então diga para o seu irmão, eu estou muito feliz porque você está aqui hoje. Eu espero te ver domingo que vem aqui de novo. Vocês não estão compreendendo a coisa aí? Não é essa palavra aqui, não é uma palavra de condenação, sabe? Mas é uma palavra de que você venha elucidar melhor o que Deus entregou na tua vida. Você pode estar ganhando alguém para Jesus. Essa semana eu convidei um casal, nós convidamos agora há pouco como é que é o nome? A dona Brenda. Convidamos, pegamos, trouxemos. E convidamos um outro casal e convidamos mais um outro rapaz. Mas nós estamos ali, nós estamos convidando. Vai cair a minha língua se eu convidar? Eu vou morrer de cansado? Eu vou dizer, ai Deus, eu não aguento mais, porque... Não, eu estou falando, Deus, Ele manda o peixe lá na tua rede. Entendeu? Deus, Ele faz essas coisas acontecerem. Então um talento é para isso. Um talento é para a gente multiplicar. Traga, convide. É um cachaceiro, é um beberrão, tente. Pode ser, Paulo, quando ele chegou em Gálatas, ele foi para os mais nobres. Ele começou a pregando para os mais nobres, porque ele imaginava que pregando para os mais intelectuais do tempo, a igreja ia crescer mais rápido. Mas depois lá do capítulo 2, você vai observar que Paulo fala assim, sobre aqueles que eu pensei que seriam alguma coisa, alguma vantagem, em nada me somaram. Ele correu atrás do prejuízo. Ele foi atrás de outros. Às vezes, irmão, o crescimento da igreja está numa pessoa que não tem capacidade sequer de cantar um louvor, alguma coisa do tipo, mas ele tem carisma, ele quer ouvir a palavra. E Deus, Ele quer nos fazer enxergar o crescimento da multiplicação da igreja por meio de um talento, por meio de um só. E nós precisamos orar sobre isso. Orar, Senhor, multiplica o meu talento. O que é o juro? Juro é você vir. Juro é você estar participando da vida da igreja. Juro é você estar sendo lavado pela palavra de igreja. Multiplicação de talento é você trazer alguém, é você pregar para alguém, é você levar essa pessoa até Cristo e ela vai ser multiplicada. Amém? Mas imagina se Pedro, fez de uma pregação, ele ganhou 3.000 pessoas para Jesus, Que pregação maravilhosa, Mas depois nós vemos ele pregando, ganhando a casa de Cornélio, E depois nós vemos, foi uma façanha só que aconteceu, que ele pregou e depois ele foi caindo para números pequenos de pessoas que iam se convertendo. Então não é a porção de gente que vai trazer galardão de fidelidade, é você ser fiel para com o que Deus deu para você. Pode ser que numa lance de rede você pegue 200 peixes, amém? Mas pode ser que numa lançada de rede você ganhe um, amém? Não interessa, você só precisa pegar a rede e lançar. O Senhor está te chamando para pegar o teu dom e multiplicar ele, lançar. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu irmão, pode ser seu pai, pode ser seu primo, pode ser sua prima, pode ser seu colega lá do trabalho, pode ser seu encarregado que fica ali atazinando a tua vida e você pensa em chutar o balde por causa dele, mas o Senhor pode salvar ele por meio da tua vida. São inúmeras situações.
Só que o Senhor, ele deixa claro, né? Ele deixa claro. O Senhor diz assim: eu queria pelo menos receber o juro. Pelo menos eu quero receber o juro do que eu coloquei na tua mão. Irmão, Deus tem nos abençoado tanto. Nós somos muito abençoados, sabia? Somos muito abençoados. A gente olha, a gente vê o quanto nós estamos vivendo, o quanto Deus tem nos abençoado nessa terra. A cidade de Santarém é uma terra abençoada. Eu estava conversando, comendo uma carne ali na casa do irmão, e ele estava falando o tanto de gente que tem reclamado, e eu falava, mas isso é sobre eles. Sobre nós repousa o quê? A graça. Sobre nós repousa o quê? O transbordar, né? Para onde tu for, não é sobre a terra que é abençoado. O Senhor Jesus falou o quê para Abraão? Abençoareis quem te abençoar, mas quem te amaldiçoar, eu amaldiçoou também. Entendeu? O que Abraão falou para Ló? Tu vai para onde, Ló? Ló olhou para as Campinas Verdes, eu vou para ali. Aí Abraão olhou, viu, foi para uma terra que não tinha nem mato. Eu vou para ali. E foi muitíssimo abençoado, porque a bênção não está no local. A graça, o favor, o dom, a multiplicação, o crescimento, a fartura, a saúde, a vida, o amor, a misericórdia, está em nós, amigo. Aonde você vai, é abençoado. Em quem você abençoa, é abençoado. Quem você diz assim, Deus abençoe, lá no comércio parece final de culto. Tu vai comprar um negócio lá, ô vizinho, Deus abençoe, Senhor, abençoe tua casa, abençoe tua vida, bom almoço, vai embora. Eu estou abençoando, amigo. Eu estou dando de graça o que eu recebi, de graça. E ele vai abençoado, ele vai embora alegre. Por quê? Porque eu estou abençoando, e eles serão abençoados. Quando ele for comer vai estar melhor, quando ele for beber vai estar melhor, ele vai se sentir bem, ele vai ter uma alegria. Tem muita gente amaldiçoando eles lá fora. Mas quando chega na tua frente, diante da tua presença, você tem que dar o que transborda dentro de ti. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, você é abençoado, você é abençoado, a tua mulher é abençoada. A gente fala, nada, sim, ser abençoado, e ele sai abençoado, porque uma palavra que desce do céu, desce como um orvalho na vida daquela pessoa, e Deus está nos dando a oportunidade de fazer o quê? De multiplicar o nosso talento. Apenas um talento pode ser apenas uma palavra. Um talento pode ser apenas o quê? Uma visita. Um talento pode ser aqui um convite. Um talento pode ser a tua presença na célula, a tua presença na vida da igreja. Um talento pode ser o quê? Você convidar um amigo, uma amiga para Cristo. Isso daí pode ser um talento. E o Senhor está dizendo o quê? Assim será no reino dos céus. Talvez você não possa ser um grande pregador, mas já pensou se você ganhar para Jesus um grande pregador? E ele ganha muita gente para Jesus? Tem royalty nisso aí? Tem prêmio. Tem prêmio nisso daí. Então é isso que Deus quer de nós. 2026 é o ano de multiplicar os talentos. 2026 é o ano da multiplicação. Amém? A gente não vai multiplicar apenas um por um, mas nós podemos multiplicar 1 por 2, 1 por 5. O Senhor, ele vai distribuir isso. Eu quero orar nesse sentido hoje, que Deus ele possa manifestar no teu coração a realidade dessa palavra, e que ela possa morar no teu coração, que ela possa trazer frutificações em toda a área da igreja. Você é útil. Amém? Amém? Diga, em todas as áreas da vida da igreja, eu sou importante. Vamos ficar de pé nesta noite.